Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar a gravar aqui. Então, beleza, né? Última aula aí, antes do feriado, né? Amanhã é feriadão. Vamos retomar, então, Max Weber, ok? Da onde a gente parou na aula passada. E sempre tentando contextualizar toda essa teoria para o cotidiano de vocês, para a vida de vocês, né? Para que vocês percebam a importância disso tudo, tanto para a vida pessoal, como eu sempre falo, como para a vida profissional, né? Ontem mesmo eu estava conversando com alguns coordenadores de engenharias da Uniguaçu e a gente estava falando sobre o conhecimento técnico e o conhecimento na área de humanas, né? Que é tão importante quanto o outro, né? Para você conseguir ver as possibilidades, os erros, né? E para que dê certo tudo lá na frente, ok? Então a gente parou, se eu não me engano, na ação social, tipologia da ação social, certo? Então a gente falou sobre ação tradicional, ação afetiva e ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. Então, dando continuidade a isso, ok? Esse tipo de ação, né, se apresenta com intensidade diferenciada em diferentes sociedades, ok? As sociedades antigas, elas estão mais linkadas à tradição e à afetividade, elas são dominantes, né? Como família, a religião, né? E as sociedades modernas, que a gente fala, ou a contemporânea, ela estava ligada mais na ação racional, né? Na relação aos valores e afins, ok? Então a gente percebe bastante isso quando você está num grande centro, em uma metrópole, a gente vê uma diferença bem grande em relação ao interior, né? Quanto mais para o meio rural você for, existe ainda um conceito de sociedade mais antiga, digamos assim. As pessoas são muito ligadas ainda à tradição e à afetividade, né? E quanto mais para o meio urbano você vai, você percebe que a racionalidade ou a razão, ela impera nas nossas ações, né? Então é muito ligada a fins mesmo, né? Valores, esse negócio de ter, de conquistar, né? Esse capitalismo que deixa a gente muito refém diante de tudo que a gente vive, né? Então, muitos valores ele foi deixado para trás, certo? E o interessante é que eu percebo que muitos alunos, muitos acadêmicos, por exemplo, que vêm e falam para mim, né, professor, essa pandemia, a gente ficar fechado em casa, a gente começa a reavaliar o nosso posicionamento, né? A falta, né, da afetividade, né? Em sala de aula física, né? Juntos lá, a gente percebe às vezes que você está em aula e o cara está ali em WhatsApp, jogando, fazendo alguma coisa e tal, e às vezes não está na aula, prestando atenção na aula, né? E aqui agora a gente só está em tecnologia e tal, extremamente importante, está dando uma mão gigante, né, para todo mundo nessa pandemia, mas também o cara ficar meio enclausurado, né, fechado, distante, o cara fica um pouco carente, né, de afeto, de ver os amigos, né, de dar uma aperto de mão, né, entre outras coisas. Então, no mundo atual, está mais essa racionalidade, né, a ação racional do que a ação tradicional e a ação afetiva, ok? É isso que a gente percebe no mundo hoje contemporâneo, né? E daí a gente vai entrar em tipologia da dominação. Nós vamos falar de dominação agora. Questão de poder. Tem duas perguntas aqui importantes, certo?
A primeira, por que um determinado indivíduo ou conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por que o Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar as leis e controlar os meios de controle social? Por que é assim que funcionam as coisas? A resposta é essa. O Estado ou alguém detém a capacidade de dominar a sociedade porque são reconhecidos como legítimos pelo indivíduo. Ok? Então a gente percebe, por exemplo, o Estado é o único ente da nação que pode matar e não acontecer nada a ele. Porque a gente deu esse poder ao Estado. A gente percebe, pouco tempo atrás, na Venezuela, durante alguns anos ali, caminhão-tanque, né, matando muita gente, milhares de pessoas morreram ali. Por quê? Porque é dado o poder para o Estado, né? E o presidente, como o executivo, ele tem o exército na mão dele. Então, ele que aciona a qualquer momento esse tipo de situação. A gente percebeu já 2 intervenções militares, por exemplo, no Rio de Janeiro. Gente, o exército entrou naquelas favelas e matou muita gente, né? E a mídia não passa totalmente os números de quantas pessoas que foram abatidas, aqui entre aspas, né? Nessas intervenções. Por quê? Por causa que nós demos essa legitimidade para o Estado, ok? Através do quê? Do voto. Então, nós temos lá o poder legislativo, que são os deputados e senadores que fazem as leis. Temos o judiciário, que utiliza essas leis que foram feitas pelo legislativo para julgar, né? E temos o executivo para executar tudo isso, né? Então, o legislativo é bom deixar claro que eles são responsáveis em formular as leis e também de votar o orçamento do Estado, da União, certo? Isso acontece a nível federal, estadual e municipal, né? Mas quem coloca esses caras lá em cima, que legitima, é o povo. É o povo que legitima tudo isso, certo? Então nós temos que arcar com essa responsabilidade. Então nós temos aqui, isso pode cair na prova, né? Nós temos aqui tipologia da dominação legítima, né? Temos 3 aqui. A dominação tradicional, ok? Refere-se à autoridade pessoal do governante, investida por força de costume, é uma tradição isso. Temos a dominação carismática, é baseada no carisma, ou seja, na capacidade excepcional de liderança de alguém. E temos a dominação racional legal, baseada no direito que se liga a aspectos racionais e técnicos de administração. Então vamos explicar cada uma delas, é claro, né? A tradicional, ela está ligada ao patrimonialismo, certo? Carismática, carisma. E racional legal, a burocracia. Então, o que seria cada uma delas? Patrimonialismo. Se vocês lembram, acho que nas nossas primeiras aulas, lá quando a gente estava falando sobre a formação do Estado, eu acho que eu dei um exemplo para vocês das linhas férreas, né? As ferrovias. Então, nós temos ainda várias ferrovias aí que estão apodrecendo, né, infelizmente. E a gente sabe que a maioria dos países desenvolvidos, o principal meio de transporte é a ferrovia, correto? E o que aconteceu aqui? Aconteceu uma força, né, desse patrimonialismo, ou seja, grandes empresas, grandes multinacionais que bancam eleições de muitos deputados, que esses deputados ficam
trabalhando dentro do legislativo para promover essas empresas que bancaram eles, né? Então, para uma corrente econômica, né, montadoras, fábrica de motor, de pneu, de roda, tal, foi muito interessante acabar com as nossas ferrovias, né, naquela época, né? Potencializou muito essas empresas, certo? Então, patrimonialismo, o que é? É o culto à personalidade. Não há distinção entre o público e o privado para eles. Compromisso de fidelidade e honra entre eles. O nepotismo, né? Se coloca pessoas que é fechada a eles dentro do poder e dos cargos. São relações sociais de poder familiares. Exemplo, o coronelismo político. O Brasil é um estado patrimonial, segundo Raimundo Faoro. Ainda ele é um estado patrimonialista, o Brasil. Já o carisma, o que vem a ser, né? É o surgimento, no momento de uma ruptura, utilizado na subvenção ou na abolição de um regime tradicional ou legal, certo? Nem todas as revoluções são carismáticas e nem todos os domínios carismáticos são revolucionários. Fanatismo dos seus seguidores, relações sociais quase que religiosas, dificuldades na sucessão, não há continuidade, ou seja, quando esse líder carismático morre, se desfaz todo aquele poder, aquela dominação, certo? Um exemplo, nós temos Che Guevara, temos Eva Peron, Getúlio Vargas, Adolf Hitler, Ayatollah Khomeini, João Paulo II e o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E a gente pode também falar que hoje, por exemplo, o atual presidente, ele tem também vários seguidores, né? Os bolsonaristas, que se chamam. Então, parece que nós temos duas entidades hoje no nosso país, que são líderes carismáticos. Temos o Lula de um lado, né? Onde as pessoas que gostam do modo de produção socialista defendem ele. E, do outro lado, da direita, nós temos aí quem defende o nosso atual presidente, o Bolsonaro, né? Então, são líderes carismáticos, certo? E as pessoas, elas seguem, algumas dessas pessoas, ou a maioria, talvez, elas seguem esses caras com um fanatismo, né? Elas se tornam fanáticas, né? Parece que é algo até que é religioso. Então, se esse cara comete um erro, alguma coisa, qualquer um deles, esses seguidores não conseguem detectar o erro dele, né? Então, só consegue detectar esse erro quem está procurando ser racional diante de tudo que vem acontecendo, né? Então, acho que é um grande problema que nós temos na nossa nação hoje. As pessoas estão movidas mais por paixão do que pela razão, nesse sentido, né? E a paixão cega, muitas vezes. O cara simplesmente adora aquele líder e segue ele, o que ele fala vai estar sempre certo, né? Ninguém questiona a autoridade dele. Jamais Adolf Hitler conseguiria fazer o que ele fez se ele não tivesse um carisma para conseguir que o povo alemão acreditasse naquele projeto da raça ariana, que é uma raça superior, tal, né? Então, uma nação, praticamente quase todos, foram para a guerra, foram para a luta acreditando no seu líder, Adolf Hitler, né? Tem muita gente, por exemplo, que segue Che Guevara, né? Tem muita gente que usa uma camiseta com a estampa ali do rosto do Che Guevara. Mas se você for estudar a bibliografia do Che Guevara, você vai ver que é um cara extremamente polêmico. Ele fez várias coisas aí que é de arrepiar, mas é o carisma, né? Nós temos aqui na nossa região,
por exemplo, na Guerra do Contestado, nós tínhamos um líder carismático que era o monge João Maria, né? Então ele era um italiano, né? Ele não era vinculado à religião católica, nada. Ele era um italiano que chegou aqui e todo aquele conhecimento que ele tinha vivido na Europa, ele conseguiu, através do carisma dele, da conversa dele, né, montar uma revolução com cunho religioso, e as pessoas seguiram ele e deu no que deu, né, que foi a Guerra do Contestado. É bom a gente saber dividir. Nós tivemos o Contestado, que durou 40 anos, né? E depois tivemos a Guerra do Contestado, que durou ali quase 4 anos, né? Certo? Mas são líderes, são carisma, né? E por fim nós temos aqui a burocracia, que é um outro tipo de dominação. O que ela vem a ser? Caráter estatutário, todos devem basear-se em estatutos e normas. Racionalidade técnica, os cargos são preenchidos por competência, a promoção é por mérito, né, em termos de serviço. Relações sociais formais é para ser impessoal. Distinção entre público e privado, e a dificuldade que pode se tornar uma gaiola de ferro. Né? E na minha visão, o Brasil hoje se tornou uma gaiola de ferro. Eu estava vendo um vídeo que me parece que é verdadeiro, de um cara que tem uma indústria em Jaraguá do Sul, não sei se algum de vocês teve acesso a isso, e o que aconteceu? Alguns médicos, juntamente com eles, né, o pessoal tá jogando na sala, né, enquanto eu tô falando aqui, a galera tá no game aí, né, jogando os joguinhos aí. Legal. Thierry não tá, não? Então, Thierry, o que você entendeu sobre essa dominação? Qual que é a tua dúvida? Já que você deu um toque aí que tá na aula. Entendeu, Thierry? Por enquanto, nenhuma dúvida? Bacana, né? Kathleen, esse vídeo que eu estou falando desse cara de Jaraguá do Sul, os engenheiros da fábrica lá, juntamente com os médicos, eles inventaram lá, criaram um respirador, né? Que já foi testado, inclusive, e tal. E a gente sabe que esse equipamento hoje, ele salva vidas, né? E o que está acontecendo? Mesmo diante dessa pandemia toda, eles não conseguem produzir esse respirador. Por causa do quê? Por causa da burocracia, né? Então, nesse sentido que eu falo que o nosso país virou uma gaiola de ferro. A burocracia, que é um poder que domina a gente é obrigado a trabalhar dentro dela, ela deixa o desenvolvimento, as coisas acontecerem de uma maneira muito lenta, né? Eu já vi algumas reportagens de investidores de fora do país que esse cara, ele falou assim, olha, dificilmente se investe no Brasil, porque o Brasil tem um sistema extremamente complexo para quem quer investir, para quem quer montar uma fábrica, né? Então, é muita burocracia dentro desse país que impede as coisas de acontecer, certo? Então, ela não deixa de ser uma dominação também, né? É isso que a gente vem percebendo. Thierry, que mas se é estado de emergência, não seria preciso apurar esses casos? Com certeza, Thierry. Só que é tão complexo a nossa burocracia, até desse projeto chegar, se eu não me engano, é a Anvisa, né? E ela fazer os testes, tudo seguir um protocolo, né? Que está dentro desse pacote burocrático, né?
talvez leve meses, né? E o negócio já está pronto lá, já está pronto, funciona com custo aparentemente muito mais baixo desses respiradores que nós estamos importando, né? E mesmo assim está parado, certo? O Patrick aqui, eu acho que sim, mas é Brasil, né? Professor, Brasil sendo Brasil, burocracia demais. É isso mesmo, Patrick, né? O Luigi aqui, bacana a participação. Vamos lá, gente. É assim que a aula fica bacana, Luigi. Então, basicamente, o que precisaria ser feito para isso ser diminuído, né? O que precisa, Luigi? A gente precisa esclarecer a população. As pessoas têm que entender o que é democracia, certo? A gente deixou o Estado, a gente deixou ele legítimo através do voto, né? O que a gente precisa fazer é saber escolher os nossos deputados, saber escolher o nosso presidente, o nosso governador, né, o nosso prefeito, para que eles conduzam as coisas de uma maneira mais ampla. Hoje, qualquer reforma tributária para amenizar a burocracia do país é extremamente difícil, né? E daí você fala que 90% da população não interpreta o que lê, né? O Patrick está falando aqui para o Luigi. É isso mesmo, né, Luigi? Porém, nós temos que fazer com que a educação mude, né? As grandes revoluções que acontecem no mundo, as transformações, geralmente elas iniciam num ambiente universitário, nesse ambiente que vocês estão agora, certo? Achei interessante já, vários acadêmicos que eu dou aula em vários cursos, já vieram e falaram para mim, professor, eu estou começando a discutir muito com a minha família, ou com a minha namorada, namorado e tal, porque eles não conseguem ver as coisas, tal. Mas por quê? Por causa que a tua carga de conhecimento ela está mudando. Né? Você está começando a ver um Brasil que a população lá fora não vê. Ela não consegue enxergar isso. Né? Ela não está tendo essas teorias que nós estamos tendo aqui, esses debates que nós estamos travando aqui, certo? Então, tem muita gente que começa a ficar deslocado depois que inicia um curso como o de vocês, certo? A gente precisa iluminar essas pessoas, a gente precisa conversar com elas, certo? Para a gente começar a mudar a nossa realidade. Infelizmente é isso. E esse fato, por exemplo, dessa fábrica de Jaraguá do Sul, me deixou extremamente, sei lá, eu fiquei pé da vida, né, para me falar bem certo para vocês, certo? Mas o que essa burocracia, por exemplo, no Brasil, diante de tanta desorganização? Eu não sei se eu comentei com vocês em relação ao número que saiu das primeiras pessoas que foram buscar esse benefício de R$ 600, né, na Caixa Econômica. O que aconteceu? Das primeiras pessoas lá que é dividida por mês, né, de aniversário e tal, aquele primeiro montante de pessoas que foram atrás do benefício, 45% dessas pessoas eram invisíveis para o Estado, para a União. Ou seja, o Brasil não sabia que 45% existiam. São pessoas que não têm CPF. Muitas delas não têm nem certidão de nascimento, certo? Então, olha que burocracia terrível que a gente vive dentro, né, de um furo tremendo desse. Onde é que está o IBGE, que faz o censo? É esse censo que tinha que ter detectado todos esses números. Como é que você vai fazer gestão se você não tem os dados, se você não tem os números, né? O que quer dizer esse 3 ali?
Mas com isso, com tantas analgesia, analfabetismo funcionais, né? Sabido você, Patrick, pegou o meu raciocínio. Bacana. Estou gostando de ver aí o pessoal, o Luigi e o Patrick aí estão na aula, né? Mas essa é a nossa relação hoje, né? Do Brasil, certo? O Luigi aqui, onde precisa outros montes de papéis, né? E olha só, agora vamos entrar um pouquinho na área de vocês, de engenharia de software, né? Para que tanta coisa? Para que tanto papel, né? Para que, que um cara tem que ter tantos documentos? Você tem que ter identidade, você tem que ter CPF, você tem que ter carteira de trabalho, você tem que ter título de eleitor, você tem que ter isso, aquilo, aquilo, e assim vai. A maior parte dos países só existe um documento, certo? Então, não há necessidade de você ter vários documentos. Eu acho uma imbecilidade tudo isso, certo? A Luigi, que onde precisa de outros montes de papéis para você fazer outro, né? Então, hoje, com a própria engenharia de software, com toda a tecnologia, né, que a gente tem hoje disponível, com toda a inteligência artificial que existe hoje, que está além do nosso conhecimento, poderia dar cabo disso rapidamente, né? Só que parece que não existe uma boa vontade dos políticos atuais que estão lá, né? Para eles, uma burocracia dessa deixa tudo muito mais complexo, né, de ser entendido, e também ajuda até a esconder, né, algumas falcatruas que é feito, entre outras coisas, certo? O TR que dá para ter todo mundo em um sistema, não precisa de papel, isso mesmo. E um progresso que demoraria anos poderia ser resolvido em dias, horas ou até em alguns minutos. É isso mesmo, Thierry. Estamos falando de engenharia de software, de você engenhar um novo sistema, entendeu? Né? Isso que é nesse sentido que a gente linka, né, essa teoria, tudo isso que a gente está discutindo com a área de vocês. É você engenhar tudo isso, detectar todas essas dificuldades que nós temos hoje no nosso país, nas empresas, né? E você facilitar isso através da própria tecnologia, certo? Então, eu não vejo problema, né? Eu estava dando aula em sistemas, essa semana a gente estava falando sobre inteligência artificial, né? Por exemplo, hoje tem o reconhecimento facial, né? O cara vai num banco. Hoje a gente está ainda no leitor biométrico, né? Mas já tem reconhecimento de íris, já tem reconhecimento facial. Assim que uma máquina detecta a face do cara, ela já vai saber qual que é o CPF do cara, como é que está a vida dele, ela já pode ter todos os dados daquele indivíduo, certo? Eu acredito que talvez uma Microsoft, talvez um Google da vida, os caras já têm todos esses dados já, né? Porque são empresas privadas que trabalham pelo poder, né? Pelo poder em grana em várias partes, né? Amanda, que deveria ser assim, tecnológico. Para viagens também, tem muita burocracia. Para estudar no exterior também exige demais, né? Então, hoje, alguns países, por exemplo, eu tenho um amigo meu, foi professor nosso até final do ano passado, e ele foi fazer um doutorado em Portugal. Ele está morando lá com a família dele agora, Amanda. Ele fez todo o processo dele, tudo via tecnologia, né?
Então ele saiu daqui já habilitado, pronto, aceito já no programa de mestrado de uma universidade lá, né? Então, tá facilitando as coisas, né? O nosso problema é aqui, né? Documentos. A gente teve um problema seríssimo, por exemplo, que o Niguaçu não tem culpa nenhuma em relação ao desligamento do professor Atílio, não é verdade? Né? Parece que ele apresentou um documento que não condizia com a verdade. Mas até onde o RH reconheceu aquele documento, como os demais que apresentam os títulos, como eu levei meu título de mestre lá, né? É papel, né? E só que daí não bateu, né? O negócio ficou sabendo pelas redes sociais. E no mesmo dia que ela soube, houve o desligamento dele do nosso quadro de funcionários. Agora isso aí tá na lei, está na justiça, vai ser julgado, mas a culpa não foi. Ou seja, no mundo de tecnologia, a gente está lidando com arquivo, com papel, não tem sentido isso mais, certo? O Pedro aqui, a tecnologia evoluiu, agora vai das pessoas evoluírem juntamente a ela para facilitar o uso da própria, né? Hoje, por exemplo, nas 2 primeiras aulas, eu dou aula para gastronomia, né, na quinta-feira, as 2 primeiras, e eu estava trabalhando com eles a tecnologia dentro de uma empresa, né? Falamos sobre marketing digital, falamos de várias ferramentas de software que existe hoje dentro de uma empresa, certo? Falamos de robô, falamos de um monte de coisa, hoje para a gastronomia, né? Por que eu levei esse conteúdo para eles? Porque hoje não tem como você manter uma empresa, não tem como você fazer uma gestão se você não tiver com a tecnologia na tua mão, com os dados, com os números, né? Tem uma infinidade de softwares hoje que faz todo tipo de trabalho, até plano de marketing, até ligar para o cliente, o robô liga para ele, conversa com ele, pega os dados, ou seja, é esse mundo que a gente vive. Ou as pessoas se atualizam, ou elas vão fechar todos os negócios. A gente vê empresas familiares aí de 50, 60, 70 anos fechando as portas. E daqui a pouco vem um cara ali, abre qualquer negócio, qualquer ramo, né? E o cara ligado na tecnologia, sabendo utilizar todas essas ferramentas, o cara fica rico. É isso que está acontecendo, gente, né? O Patrick aqui, meu PC crashou no Google Meet, que beleza, puxa, que pena, né? Daqui a pouco você dá um jeito aí, Patrick. Vai pelo celular qualquer coisa, né? Pelo smart, né? Então, essa burocracia toda, ela não tem mais sentido. Não tem mais sentido. E o que é complexo agora é o cara saber que tecnologia ele pode utilizar para a vida dele e para o negócio dele. Que tecnologia o nosso país teria que estar adotando, né? Então, acho que tudo isso tem que ser mudado, tem que ser cobrado. Nós estamos ainda no tempo do IEPA, né? Que nem fala os antigos, né? Estamos, né, lá atrás, cara, no mundo, né? Então, o trabalho que vocês têm é fantástico, né? Eu estou apresentando aqui só um lado do que pode ser feito, né? Diante da teoria que nós estamos falando aqui, certo? Então, a burocracia realmente é um dos grandes malefícios e a tecnologia está aí para ajudar. Correto, gente? Vamos seguindo em frente, né? Opa, vamos aqui na copinha. Então, falamos sobre burocracia. Ficou claro para vocês
ação social, né? Dominação legítima. Ficou bem claro isso para vocês, gente, porque a prova desse semestre ela vai ser um pouquinho mais pesada que o outro, certo? E vai ter uma aula aí que eu vou dar um trabalho para vocês executarem dentro da aula. Então, vocês têm que ter entendimento disso que nós estamos falando aqui, né? Tanto de Durkheim quanto de Weber, que o trabalho vai ser vinculado a essas teorias, ok? Por isso que eu sempre falo, aí, qualquer dúvida, sabe que pode interromper o professor a qualquer momento, né? Para a gente estar explicando. Vamos ver aqui. O Pedro Henrique, obrigado pela participação. Pedro, a tecnologia evolui. Agora, vai das pessoas evoluírem juntamente a ela para facilitar o uso da própria, né? Hoje nós temos uma tecnologia tão grande para a gente mudar a educação, por exemplo, porque a nossa educação, as nossas escolas aí, na minha concepção, elas são escolas medievais, né? Eu já falei isso para vocês. São escolas aí com muros altos, com portão de ferro, cadeado, né? Parece um campo de concentração, né? Aquela ideia de uma disciplina tal. Isso não cabe mais no mundo de hoje, né? A Uniguaçu adquiriu aí um laboratório virtual que vai possivelmente estar disponível para vocês no segundo semestre. Pagou caríssimo, tecnologia de ponta, importando lá dos Estados Unidos, né? Então, hoje nós temos um monte de tecnologia para a gente modernizar, né? Toda essa educação, certo? O que falta só, gente, mesmo vontade, né? Vontade política, né? E vontade que a população entenda que o mundo mudou e que é necessário esse tipo de mudança, né? Então, mas vamos seguindo em frente, né? Alguém tem alguma pergunta, mais alguma coisa sobre isso? Não? Então tá bom. Então vamos seguindo em frente. Agora são, João, 9h47, já passa rápido. Então aqui, ó, religião e capitalismo. Eu falei para vocês do livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um livro excelente de se ler. Eu estava conversando com um padre sobre esse livro, né? Sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que eu falei na aula passada para vocês. Quem puder ler, leia, né? O livro que vai entender bastante do nosso sistema atual, ok? Qualquer coisa, vocês podem perguntar para mim aqui no chat, que daqui a pouco eu vejo lá e respondo. Quando eu abro a tela inteira, vocês sabem que eu não tenho acesso ao chat, eu só estou vendo a tela aqui. Então, religião e capitalismo. Por quê? No Ocidente havia coincidência entre as áreas de expansão do protestantismo puritano e as áreas onde prosperava um capitalismo industrial, certo? Então, Weber, ele trabalhou com 3 contribuições, certo? Nós estamos falando aqui de religião para o desenvolvimento econômico, tá? Né? De algum país. Então, teve os Quakers, né? A preocupação com o desperdício do tempo, pois, sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus. Então, nos Estados Unidos tem muitos Quakers ainda, que são a gente chama de um fundamentalismo radical, certo? Tem os luteranos, que aqui no nosso país tem bastante, principalmente quem tem descendência alemã, né? A maior parte das famílias alemãs são luteranas.
O que seria? É a divisão de trabalho como vontade de Deus. Deus dá a cada homem a missão e vocação, certo? Puritanos, a oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada. E se a ele apresenta essa possibilidade como lucro, o faz com um propósito soberano. Ao homem resta obedecer. Ou seja, na visão de Weber, os quakers, luteranos e puritanos, eles são antagônicos, eles são opostos ao católico apostólico romano, né? Para essa ideia aqui, não é pecado, não é pecado você estudar, você usar a tua inteligência, a tua razão, para você ganhar muito dinheiro, certo? E usufruir desse dinheiro aqui com luxo, com aquilo que você pretende. Para eles, Deus deu a possibilidade de você racionalizar as coisas para você viver bem. Né? É o que difere a gente dos animais. Né? Nós somos animais, só que alguns de nós, né, alguns, né, somos racionais, a gente consegue racionalizar as coisas. Então, isso é uma diferença gigante para muitos países europeus e para os próprios Estados Unidos. Né? Essa ideia de que você pode conquistar as coisas. E através de um posicionamento de cada indivíduo, assim, da ação, né, da ação social aqui nesse sentido, de cada indivíduo, isso vai potencializar o crescimento de todo o país. Né? Então, essa diferença de colonização tem que deixar muito claro. No Brasil, nós somos colonizados por católicos, apostólicos romanos, que onde diz o quê? Que é mais fácil um cabelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é pecado ganhar dinheiro? O que é isso? Então Weber trabalha com essa possibilidade, com essa analogia de como que a religião ela interfere, né, na riqueza de uma nação, certo? Então isso é super interessante, né? Eu acho que tem que ser estudado. Então aqui a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, que foi um livro escrito em 1904. A ética protestante é ética da salvação, ética calvinista, né? É o ascetismo. O espírito capitalismo seria o quê? A racionalidade, busca racional do lucro, valorização da profissão. As duas é o que? É disciplina, parcimônia entre todos, né? Discrição e poupança, né? Se você pegar os alemães que eu conheço, a maioria deles, dificilmente eles não têm poupança, né? Então, isso já vem da própria formação que as famílias trazem. Certo? Estão entendendo? Deixa eu dar uma provocada aqui. Amanda, tudo bem, Amanda Maria? Oi, profe, tudo bom? Tudo bom? Que Tudo bom, e bom. você? Tô bom também, né? Amanda, tá muito complexo isso que o professor tá falando? Ou você tá entendendo tudo? Não, Como é que é? eu tô entendendo. Só essa parte que o senhor começou que tá meio boiando ainda pra mim. Essa parte da própria religião, né? Do Isso, capitalismo, né? isso mesmo. Isso é muito, muito interessante, Amanda, você entender por que nós somos assim. Por que, por exemplo, tem muita gente que fala assim, a gente devia ser igual aos Estados Unidos. E Estados Unidos é um país de uma economia liberal, né? Só para tentar dar uma explicação utilizando essa pandemia que a gente está vivendo.
Por que vai morrer muito norte-americano nessa pandemia, né? Por quê? Por causa que lá a saúde lá é privada, né? Saúde, né? Para você ter médico, exame, tudo certo, né? Para você usar, você não é obrigado a pagar, certo? Mas se você não tiver o plano de saúde, a hora que você estiver doente, você vai ter que pagar, certo? Então, tem uma linha de pobreza norte-americana que não vai ter grana para poder pagar tudo isso, certo? É, E eles até separam em bairros, né? Tem, tipo, bairros mais pobres lá, dependendo da região, que, tipo, não tem recurso algum. Tem, que nem alguns daqui, né? isso mesmo, né? Então, agora você acha que em um país igual ao nosso, o Brasil, que é católico, apostólico romano, que você não pode ser rico, né? Que você tem que separar, você tem que compartilhar a tua riqueza com os teus irmãos para você ganhar o reino do céu, né? Você acha que um sistema liberal desse norte-americano ia dar certo aqui? Não ia dar nunca. Porque o nosso ethos, a forma da gente pensar, Amanda, ela não é igual ao norte-americano, não é igual ao inglês. Aqui a gente tem dó, a gente tem pena. Então, é por causa brasileiros, certo? É isso, Amanda? Sim, é, até muita gente que nem tem compaixão com o outro, tipo, e ajuda quem não tem também. Tiram simplesmente do nada pra ajudar, né? É uma É, característica nossa. é nossa, então faz parte da nossa cultura. Então a gente está falando aqui de ação social, que depende de cada indivíduo, a gente está falando de vários tipos de dominação, por que eles têm todo o poder sobre nós, né? Agora a gente está falando da religião, como que ela interfere na vida da gente. Então, Weber, ele é mais complexo do que Durkheim, certo? É uma teoria um pouco mais complexa, mas me parece mais ampla. É uma teoria que explica melhor, assim, com detalhes, tudo que a gente vive, certo? É, até por a religião ser um assunto muito mais abrangente, né? A religião e o Estado, tipo, política, etc. Acho que são os dois maiores, né? Na minha visão, no caso. Você está certíssimo, né? São duas instituições que interferem diretamente na nossa vida. Por exemplo, o Estado, a política, mesmo que você odeie política, né? Que tem alguns aqui na sala, eu não estou falando diretamente para você, mano, mas mesmo que alguém odeie política, não gosto, não quero nem falar de política, você querendo ou não, ela interfere na tua vida todos os dias. Desde que você vai abastecer teu carro, vai comprar pão, tudo tem política por trás daquilo. A quantidade que você paga de imposto, tudo isso. Então, querendo ou não, ela interfere diretamente. E a religião, por mais que o cara seja, por exemplo, cético, porque tem o cético e tem o ateu. O ateu é um grande fã de Deus, a gente já, né? Porque para você negar algo, você tem que conhecer. E o cético simplesmente não fala no assunto. Agora, o agnóstico, por exemplo, que acredita em Deus e não segue uma religião, querendo ou não, você vivendo em uma sociedade vai ser atingido por ações de outros indivíduos que são religiosos, que são católicos, ou entendeu? Que vai interferir em você. Para Weber, nós somos a nossa sociedade, ela vive de um com o outro. Então nós somos uma comunidade de várias pessoas. Não é só o que você pensa que vale, né? Todas as pessoas que você convive, né, durante o dia, elas interferem na tua vida de alguma maneira, certo? Então, por mais que você não seja religioso, vivendo em um país igual ao nosso, você vai sofrer interferência também
pela religião. Não tanto quanto a política, mas vai sofrer também. Né? Exatamente. É aí que eu acho que cada pessoa deveria ter uma mente mais aberta, né? Porque se ela recebe influência de outros indivíduos que têm outras religiões, ela deveria saber lidar com isso. Aí tem muito conflito, né? Porque cada um é fanático por alguma coisa, acredita em outra coisa, acaba se batendo, né? Com certeza, né? Então, a falta de conhecimento e de ética de você respeitar a opinião do outro. Você não precisa concordar com ninguém, ninguém precisa concordar com ninguém, né? Mas você tem que respeitar, certo? E como a gente já falou aqui desse analfabetismo funcional, né, de tudo que acontece aqui, de falta de utilização da tecnologia de uma maneira mais apropriada, né? Faz com que gere esses conflitos, né? Então, mas, deixa eu ver aqui, não é barato, vamos ver aqui, acho que começamos, Amanda, devia ser tecnológico para viagem, já falamos, Patrick tá, o Thierry, quem não tem dinheiro não sobrevive. É fato, né, Thierry? Ou sobrevive da esmola de alguém, né, Thierry? Gabriel, e não é nada barato um plano de saúde americano. Com certeza, é caro, né? No Japão também tem. Lá no Japão eles chamam de Hoken, né? É um plano de saúde e também é um plano de aposentadoria que você paga lá. Mas você não tem necessidade, não é obrigado a pagar. Em um país liberal você não é obrigado a nada, mas você tem que arcar com as consequências das suas ações, certo? E aqui no Brasil a gente vive um país paternalista, né? Ele é paizão, né? Então, mesmo que o cara não queira trabalhar, que não queira fazer, ele vai ter assistência do governo. O Thierry, o valor de uma casa em um bairro negro dos Estados Unidos chega a ser $48.000, menor do que uma propriedade em um bairro branco, né? A segregação chega a afetar a economia. Com certeza, Thierry. Isso é um dos grandes problemas norte-americanos. Melhorou, mas está longe de ser ideal, né? O Renan só ver a mobilização que as pessoas estão fazendo para a arrecadação de alimentos para doar a quem necessita. É isso que nós estamos falando, Renan, muito bem lembrado, né? Essa religião, né, de você ver o outro como irmão, que você tem que ajudar, né? Eu não estou aqui falando que o americano está certo, ou o brasileiro está errado, ou o brasileiro está certo ou errado. Não. Nós não estamos discutindo valores, e nem vocês estão também. Mas é interessante a gente perceber como isso interfere, né, na vida de todos nós. O é que o governo não está se envolvendo nessas ações de arrecadação. Digo nos Estados Unidos, porque o governo norte-americano ele não é assistencialista como nós somos, certo? Mateus, professor, pode repetir o nome de quem acredita em Deus, mas não acredita em religião? É isso? Deixa eu ver aqui. É agnóstico, né? É isso mesmo, Thierry. É o agnotismo, ok? Que é um posicionamento que vem crescendo muito no mundo ocidental, ok? Muitas pessoas estão deixando de seguir religião, mas acreditam numa força transcendental, metafísica, né? Uns chamam de Deus, outros chamam de Oxalá, outros chamam de Buda, sei lá, né? Então eles acreditam num ser superior, mas não acreditam na religião, né? O Fábio aqui, o que seria laico? Laico? O Brasil é laico, né, Fábio? Porque não tem uma única religião. Por exemplo, tem alguns países que são teocráticos, né?
são um país muçulmano, por exemplo, não aceita outro tipo. Alguns países eles não aceitam, por exemplo, a Igreja Católica entrar lá, né? Tem alguns países muçulmanos que deixam, né? Mas no Brasil, qualquer religião pode se estruturar aqui no nosso país. Então nós temos os evangélicos, né, que tem várias ramificações, católico, protestante, ucraniano, ou seja, não tem uma única religião. Isso está na lei, tá? O país laico. Mas eu não consigo ver que nós realmente somos um país laico, né? Por quê, professor? Porque, pô, você vai em um órgão público, por exemplo, né? Você chega lá, você olha para a parede e tem uma cruz, tem um crucifixo lá, né? Professor, Quase todos os órgãos públicos têm, né? Mas e quem não é cristão? Por que tem que aceitar aquilo ali? Porque ele paga imposto também, certo? Diga. falando sobre que você comentou de órgãos públicos e tal, por exemplo, na escola, praticamente era quase obrigado a levantar, rezar o Pai Nosso, as aulas daqui. Pois é, já. Então, da onde que é laico? E se o cara não é cristão? Né? Por exemplo, disciplina de religião, né? Se você for estudar a religião como tipo, mais como uma ciência, que ela não chega a ser ciência, né? Mas, digamos, com um olhar mais científico para ela, você estudar a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, né? As formas de religiosidades, aí tudo bem. Agora, você estudar uma religião específica e ficar só naquela, da onde que isso é laico? Né? Então, se é uma escola religiosa que é composta de padres ou freiras, tudo bem. É uma instituição que tem um dono ali que é a igreja, né? E você não é obrigado a pôr o teu filho lá. Então, aí tudo bem. Agora, as instituições públicas, na minha concepção, não poderia ter. Porque tanto o evangélico paga impostos, como o cara lá da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, todos eles. Então, os deuses dessas religiões teriam que estar lá também. O protestante, por exemplo, ele tem a cruz, mas não tem Jesus na cruz, né? Então, você teria que ter duas cruzes, por exemplo, uma cruz católica e outra cruz o protestante, ou a cruz do judaísmo, né? Então, a gente tem algumas coisas na lei, mas na prática a gente não percebe muito isso na sociedade que a gente vive, né? Então, é interessante, né? É um debate bom de fazer, né, gente? Né? Porque faz parte do nosso cotidiano. Deixa eu fazer a chamada, antes que eu esqueça. Mas pode ter certeza, o pessoal que está participando aí, se precisar de um ponto, alguma coisa lá no final do semestre, eu vou estar ajudando sim. Porque é bacana, pô. Participando das aulas, as aulas ficam muito mais bacanas. Senão só eu falando, pô, enche o saco aí, vocês estão, né, do outro lado. E dessa maneira, não, a aula fica mais leve, todo mundo participa. A dúvida que um tem pode ser a dúvida que o outro tem também lá, mas às vezes o cara tem vergonha ou não quer falar. Então a vergonha tem que ser deixada de lado também, né, gente? Né? Como já falei, não existe pergunta errada. Certo? Engenharia de software. Vamos para a chamada, então. Quem tem o microfone aí, liga e responde presença, e quem não tem, por favor, alguém fica no chat me indicando se o cara falou presença lá no chat, tá bom?
Adilson Luiz. Não veio? Alan Gabriel. Também não? Alexandro. Não? Amanda.